Então, novamente, vamos agora fechar os nossos olhos, dar aquela respirada para que a gente possa se acalmar, entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais. Desde o momento que a gente já chegou nessa casa, a gente já está sendo amparado, acolhido, e que a gente continue nessa sintonia, nessa calma, sempre com pensamento de gratidão, agradecendo a todos que aqui fazem parte da espiritualidade, as nossas correntes e essa casa que sempre nos recebe. Agradecemos ao nosso Pai Maior, ao nosso amado Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima. E coração do Pai Nosso, vamos abrir os trabalhos da noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. Estamos aí na nossa batalha espiritual em busca da paz, da luz, né? Do reconforto. E a nossa vida tão atribulada do jeito que ela é, nos oferece essa nossa doutrina que nos abre tantos caminhos, tantas portas e às vezes janelas para que a gente possa pular também, né? Então essa é a nossa parte. Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. E a doutrina nos explica, sem dúvida nenhuma, qual é a finalidade. Porque ela nos dá os caminhos. E nós simplesmente temos que segui-los, se assim nós verdadeiramente acreditamos nesta doutrina. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é espírita ou que vem pela primeira vez? Não, né? Que bom. Então nós vamos ter críticos hoje, porque a maior parte conhece de doutrina. Mas para que nós nos relembremos dessa doutrina que Jesus nos prometeu, né? O Consolador prometido, nós vamos fazer, logicamente, alguns comentários sobre os princípios dela, os paradigmas que a doutrina nos oferece. O que significa paradigma? Paradigma significa, pela palavra, os caminhos a serem seguidos aos quais nós acreditamos. Os caminhos que nos são oferecidos para que possamos segui-los para o nosso bem-estar. E a doutrina espírita não fica longe disso, porque ela nos oferece, sem dúvida nenhuma, muitos caminhos, muitos paradigmas. Na realidade, são 6. E nós vamos aqui fazer alguns comentários sobre esses 6 paradigmas que ela nos oferece, para que nós tenhamos uma base fundamental naquilo que devemos seguir, para que a nossa encarnação atual, essa nossa experiência, não seja em vão, seja bastante produtiva para o nosso espírito. Então, os paradigmas são os seguintes: a crença em Deus. A doutrina espírita nos oferece a crença em Deus, mas ela nos deixa, assim, uma certa interrogação, na realidade, o que seria Deus? Porque nós, verdadeiramente, nós não conhecemos Deus, sabemos que Ele existe, que é uma força imperial que nos rege. É o nosso, vamos dizer assim, fabricador. É aquele que nos ofereceu a nossa alma. E Ele nos criou da seguinte forma: tu, pela tua boa vontade e pelas tuas perspectivas de futuro, tu serás a minha imagem e semelhança. Então Deus nos criou para que na nossa condução da vida nós possamos chegar à imagem e semelhança dele. E aí nós nos analisamos, poxa, esse Deus tão bom que nós aceitamos como nosso Pai e Criador,
Ele nos oferece oportunidades para que sejamos igual a Ele. Mas será que nós temos essa condição hoje de nos considerar a proximidade dessa centelha de luz que nos oferece sempre os caminhos, nos dá força e inspiração e tudo aquilo que temos? Então vamos analisar o que é Deus. Porque Kardec ele foi muito sutil em perguntar aos espíritos sobre Deus. Porque ele próprio não tinha uma afirmativa de como é esse Deus. Porque nós aqui, que estamos aqui, a maioria de nós somos fundamentados ou criados na doutrina católica, na religião católica. E a religião católica nos ofereceu sempre uma imagem de Deus um pouco diferente da que nós conhecemos hoje. Ela nos ofereceu uma imagem de um Deus, de um homem forte, já de muita idade, com barbas e cabelos brancos, sentado em um trono, com cajado na mão, aguardando-nos para as justificativas dos nossos pecados. Então, os nossos pais, tios, avós, os nossos amigos antigamente nos falavam assim: cuidado que Deus vai te castigar. Então nós temíamos este Deus, que é o primeiro paradigma e de maior excelência na nossa doutrina, é a crença nele. Então, os nossos antepassados nos falavam assim: cuidado, Deus vai te castigar. Está vendo? Isso é castigo de Deus que acontece contigo. E nós temíamos este Deus. Por quê? Quando nós íamos àquele confessionário, eu me lembro muito bem, quando tinha uma idade de 7, 8 anos de idade, que nós sentávamos ali, ou melhor, ajoelhávamos ali, e o sacerdote, atrás de uma cortina que nós não víamos nem o rosto dele, ele nos falava: meu filho, pode contar os seus pecados, aquilo que você fez ao contrário das leis de Deus. Aí nós declamávamos para eles os nossos pecados, né? Muita gente conhece isso. Eu, particularmente, eu me lembro como se fosse ontem. Ainda bem que foi ontem, não vai ser amanhã. E nós realizávamos uma confissão ao homem igual a nosso Pai, o nosso Pai material, que nós não conhecíamos, mas nós falávamos a Ele tudo aquilo que nós pensávamos que havíamos cometido contra as leis de Deus. E Ele falava assim: tá bom, meu filho, eu vou te aliviar, eu vou te tirar todos esses teus pecados, mas você precisa rezar isso, aquilo e aquilo outro. E aí nós saímos felizes: puxa vida, eu estou sem pecado hoje, né? Mas amanhã a gente ia fazer os mesmos pecados que fazemos até hoje. Então nós conhecemos a doutrina espírita, que nos ofereceu uma imagem diferentíssima deste Deus que nós conhecíamos. Essa imagem é uma imagem que nós não a temos, mas nós a sentimos. Porque esse Deus que nos oferece tantas e quantas oportunidades nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada na Terra, mas nós não conhecemos Ele. Não sabemos uma imagem como a de Jesus, que está aqui fixada nesse quadro. Nós não temos uma imagem. E nós não temos, sim, ou melhor, não temos como venerá-lo, como nós veneramos Jesus, como nós veneramos quando éramos católicos, os santos nos seus altares, rezávamos a Ele, fazíamos promessas a Ele, e etc. Mas nós não temos a figura personificada de Deus. E aí nós perguntamos assim: onde que está este Deus que todo mundo vela, todo mundo fala, todo mundo reza e pede a Ele, mas aonde Ele está? Como é que nós podemos encontrá-los? E todo esse questionamento, os Espíritos nos falam o seguinte: Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós. E nós precisamos, porque Ele nos falou que nos criou para sermos a imagem e semelhança dEle. Para sermos, não que somos, para sermos.
Então, com a nossa produtividade evolutiva espiritual, nós estaremos caminhando em direção a este ser maravilhoso que nós poderemos ser igual a ele. Mas nós não temos capacidade nenhuma de poder aqui explanar sobre Deus. Nós temos sim o sentimento, somente o sentimento desse Deus que nos ampara, que nos fornece as oportunidades e nos protege. E é só isso que nós precisamos saber. Porque a nossa qualificação espiritual ainda não dá permissão para que nós possamos entender mais profundamente este ser maravilhoso que está dentro de nós. Por isso que Jesus fala sempre, para que nós pudéssemos entender e pudéssemos aplicar no amai-vos uns aos outros, porque aí esta centelha de Deus que está dentro de nós, ela começa a crescer e também a produzir em nós a bondade que Ele espera de nós. Então, o primeiro paradigma, a crença em Deus. Precisamos acreditar que Ele existe. Existe, mas nós não o temos para admirá-lo. Mas sabemos que Ele está lá. Ou melhor, Ele está aqui conosco, dentro de nós. O segundo paradigma da doutrina espírita é a imortalidade da alma. A imortalidade que nós conhecemos, que nós temos, que nós sabemos que nós somos criaturas criadas por este Pai maravilhoso para sermos imagem e semelhança dele. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos nascer de novo. Como diz o capítulo 4 do nosso Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a imortalidade da alma nos dá uma perspectiva fascinante. Por quê? Porque nós sabemos que não vamos morrer. Isso é muito bom, apesar de a gente ter medo, né? Aqui tem alguém que está se preparando para desencarnar? Olha, um só. Que bom. Puxa vida, eu ainda não estou me preparando. Ou melhor, não estou preparado. Porque eu tenho esta condição. Não da morte, sucintamente falando, mas sim do desconhecido que nós encontraremos quando deixarmos o corpo. Mas a imortalidade da alma, essa presença tranquila e que nos traz paz e tranquilidade, porque sabemos que não morreremos, que nós deixaremos somente o corpo e vamos voltar para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que de lá nós viemos e de lá e para lá retornaremos. E é tão gostoso a gente pensar nessa situação sem medo de ser feliz. Por quê? Porque lá nós encontraremos aqueles que nos precederam, que já foram, aqueles amados nossos, os nossos pais, os meus particularmente, já deixaram o corpo, estão lá. E o interessante é que meu pai sempre falava, quando ele estava numa situação bem precária no hospital, já se preparando para se desligar, né? Ele falava assim para mim: filho, eu ficava diariamente com ele, das 7 da manhã às 7 da noite. E à noite ficava uma moça que nós contratamos, porque senão o nosso organismo também não iria aguentar. Foram 50 dias. E ele perguntava assim para mim, quando eu terminava, porque todos os dias eu chegava de manhã lá, 7h30, 7h15, e aí fechava a porta do quarto, falava assim: pai, vamos fazer o Evangelho. E aí nós líamos o Evangelho e fazíamos aquela prece, inspirada sem dúvida nenhuma, e ele falava: filho, eu já morri? Ele falava para mim: filho, eu já morri? Eu falei: ainda não, pai. Mas se eu tivesse morrido, eu estou vivinho da Silva e eu não tenho essa capacidade mediúnica de falar com esses espíritos. Então o senhor está vivo, quer ver? Aí eu apertava ele: para, pai, ele falava. E aí soltava um palavrão, porque ele falava muito palavrão, né? Toqueiro, antigo e tal. Mas a alegria de eu chegar do outro lado da vida
E ele disse, eu tenho certeza absoluta, porque eu estou fazendo de tudo e mais um pouco para poder encontrar a mão dele para segurar a minha e me puxar. Porque pela qualificação espiritual minha que ainda tenho, ainda é muito pouco para chegar no lugar aonde ele está. Porque ele era uma pessoa boníssima. Era uma pessoa que não tinha essa vontade de ter roupas bonitas, de ter carro, de morar em casas maravilhosas. Não, ele era tão simples. Ele era uma pessoa tranquila e simples. E sempre junto comigo. A ligação nossa era e continua sendo muito grande. Então, para mim, vai ser uma felicidade muito grande chegar lá e falar assim, filho, tu já morreu? Como ele lhe perguntar. Para mim, se ele já havia desencarnado. Então, a imortalidade da alma nos oferece essa grande oportunidade de podermos lembrar dessa particularidade, apesar de que deixaremos os nossos queridos para trás. Os nossos netos, filhos, esposa, quem sabe. Eu até estava falando para minha esposa esses dias, para ela não se preocupar que eu estou deixando tudo direitinho, para quando eu desencarnar ela ficar numa boa, sem se preocupar. E ela falou, e você já vai começar com essas conversas bobas. Eu vou primeiro que você. Eu falei, não vai nada. Porque é muito difícil nós encontrarmos um viúvo, né? Agora a viúva tem de voltar. O homem vai sempre primeiro. Isso é muito interessante. Já perceberam isso? A esposa disse que não tem pressa, não. É, né? Então. O importante é isso, né? Mas o importante mesmo é o amor. A existência do amor entre o casal, dentro da família, com os filhos, parentes, isso é o mais importante. Porque o amor continua. Apesar de deixarmos o corpo e ficarmos distante dos nossos olhos, tanto o meu quanto o dela, nós estaremos nos amando. Porque a ligação matrimonial, apesar de ser uma ligação para reparos antigos e espirituais, é uma ligação muito forte. E assim nós continuaremos ligados. E eu falo sempre para a esposa, né, que nós iremos nos reencontrar e retornaremos juntos novamente. Sonhar vale a pena, né? E ela fala assim, Deus me livre. Ela é sincera, né? Mas é da boca para fora que eu tenho certeza, né? É exatamente isso. Mas isso é a imortalidade da alma. Veja que legal. A gente sentir esse prazer de que a vida continua e que não devemos temer esta passagem, que na realidade é triste, né? Quando meu pai desencarnou, eu chorei muito, porque ele fez muita falta da presença material dele, porque ele estava deitado no sofá e eu pulava em cima dele com esse tamanho todo, ele me xingava e tal, mas era uma brincadeira sadia, e ele gostava disso porque nós estávamos expondo o amor da forma que ele entendia, passeávamos muito, e o meu sogro também foi há pouco tempo, uma pessoa muito sisuda, era uma pessoa brava, e a única pessoa que se dava um pouquinho melhor era eu. Então, eu também senti muita falta dele, fazem 2 anos. Mas eu tenho certeza que quando chegar lá, ele só viu uma palestra minha. Os meus pais não viram nenhuma. E esse meu sogro só viu uma palestra. Mas ele não gostou muito, porque ele não se adaptava muito com religião. Era quase que totalmente materialista. Mas agora ele está vendo qual é a realidade, né? Então, isso tudo é ensinamento. A imortalidade da alma nos oferece todas essas oportunidades. Então, não temamos a morte, porque ela não existe. Apesar de a gente não querer, né? E
puxa vida, agora que eu estou com a minha vida tranquila, não tenho que curti-la. Não, a gente não sabe o momento e o amanhã. Então nós temos que nos preparar para isso, né? Dignamente, sem medo de ser feliz. Porque nós já vivemos várias encarnações e viveremos outras várias até quando se faça necessário nós não retornarmos mais ao corpo. Isso vai demorar um pouco, porque retornaremos novamente. E eu particularmente peço sempre que eu gostaria de retornar na Terra. Porque eu amo esse planeta, eu amo o meu país, amo minha cidade e as pessoas que eu conheço e todos aqueles que fazem parte da minha vida. Então eu gostaria de voltar realmente junto de todos, ou quase todos, né? Porque muitos de uma elevação um pouco mais acentuada já não retornarão mais. Amigos espíritas que eu conheci, que já não vão precisar mais retornar para a Terra. E o terceiro paradigma? O terceiro paradigma que a doutrina nos oferece para seguirmos é a comunicabilidade com os espíritos. Isso é muito interessante, porque esse detalhe nos fala muito sobre a mediunidade, né? Se nós procurarmos o livro dos médiuns, que é o livro básico, para que possamos estudar sobre ela, sobre a mediunidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos, nós precisaríamos muito lê-lo para entender como funciona. E nós, particularmente, como diz Odilon Fernandes, somos todos médiuns. Um percentual menor para um percentual maior para outro, mas todos nós temos uma ligação com os espíritos. Tanto é que sonhamos com amigos que já partiram, parentes, pessoas desconhecidas e muitas outras coisas. E temos a melhor mediunidade que o médium pode ter. Todos nós a temos. Vocês sabem qual é? Alguém sabe? A intuição. Essa mediunidade é a que todos nós temos e muitos de nós bastante acentuada. Por quê? Porque às vezes nós, quando estamos vamos nos alimentando, um exemplo bem simplesinho para que possamos entender. Nós estamos nos alimentando e de repente alguma coisa nos diz que nós não devemos comer uma comida tal. Por quê? Porque vai nos fazer mal. Então, essa intuição que recebemos é o nosso amigo espiritual que nos faz negar aquele tipo de alimentação para que nós não fiquemos ruins. Mas muitos de nós somos aversos a este tipo de mediunidade. Minha garganta está meio arranhando. Deus me livre a gripe, mas não quero, mas tudo bem. Então, às vezes, nós vamos a um convite de amigos ou familiares para comer uma feijoada. Que delícia, né? Uma feijoada, uma caipirinha, uma cervejinha, é muito bom, né? Aquelas carnes gostosas, aquela feijoada feita em casa, aquelas senhoras que são exímias cozinheiras, e nós vamos. Mas a feijoada está tão boa que eu vou comer até cair, como diz o outro, né? Daí a nossa negativa ao nosso amigo espiritual, que nos fala assim, para que você vai se dar mal. Aí que a minha esposa fala, ela adora feijoada. Então ela fala assim, eu vou comer feijoada, eu vou comer carne de porco e tal, mas depois eu tomo uma Neosaldina para a dor de cabeça e mal-estar. Olha só, porque uma hora que a Neosaldina não vai dar mais jeito. Então, essas são as nossas triviais, né, recompensas das nossas negativas que os Espíritos nos oferecem. Então, realmente, a comunicabilidade dos Espíritos está conosco 24 horas por dia. 24 horas por dia. E às vezes a gente não acredita. Principalmente os nossos espíritas, os nossos amigos espíritas,
que fala, não, Toninho, isso aí, mediunidade e tal, isso é para quem tem. Aí não adianta discutir, né, com as pessoas que se enganam às vezes. Por quê? Porque nós somos médiums. Nós somos verdadeiramente médiums. E todos nós, se pudéssemos, vamos dizer assim, participar de um curso mediúnico aprofundado, e nas teorias e depois na prática, nós teremos as nossas sensibilidades apuradas de sentir, né, os espíritos próximos, como eles estão aqui nos oferecendo a inspiração. Aqui está cheio de espírito. E outra coisa, veja bem, pela nossa mediunidade, nós até colaboramos com entidades espirituais menos felizes. Por quê? Vou explicar. Hoje, quando nós saímos de casa, depois do banho tomado, do perfuminho colocado, a roupinha, e vir para a casa espírita, quando nós estamos transitando em direção a ela, a casa espírita, nós somos, ou melhor, os espíritos são direcionados a nós. Porque é como se nós fôssemos um imã espiritual. Então nós atraímos, por quê? Porque eles percebem a diferença da nossa qualidade de aura. Porque nós chegamos aqui, viemos para cá, com uma finalidade só. Ouvir o Evangelho, receber o passe, tomar água purificada, ver os amigos. Então a gente chega aqui, às vezes, completamente cheios de energias negativas. Pelo nosso dia a dia, pelo que fizemos, por quem conversamos. Às vezes, olha a mediunidade, às vezes nós captamos energias negativas de uma pessoa que está numa situação difícil, como num hospital, como eu saí de lá e vim para cá agora, no hospital. Então você adquire aquilo por quê? Porque os espíritos e essa energia infeliz, eles sabem que aqui será depositada e encaminhada. Então, isso também é mediunidade. Então, quando nós, como eu falei, quando nós estamos vindo para a casa espírita, se faz em nós como se fosse uma escrita em cima da nossa cabeça, um cartaz. Eu vou à casa espírita, quem quiser vem comigo. Então, existem em todos os locais por onde nós passamos, espíritos pedindo socorro, espíritos cansados de tanto sofrimento, de não encontrar um caminho, não encontrar uma luz, uma designação para que eles possam ser aliviados. Então eles verificam em nós essa qualificação e vêm conosco nos acompanhando. Aqui está cheio, está cheio. Muitos até já estão adormecidos. Por quê? Porque encontraram aqui a paz. Encontraram aqui a segurança. Porque a casa espírita dá segurança a esses nossos irmãos que já deixaram o corpo e precisam de socorro. Alguns, naquela porta, voltam correndo, porque eles pensam, vão me aprisionar aqui. Quais são eles? Aqueles que principalmente são ligados ao gênero de vícios. Os alcoólatras, espíritos alcoólatras que ainda consomem o álcool por intermédio da mediunidade do alcoólatra que está encarnado. Eles consomem, eles absorvem. Então, quando eles chegam aqui, eles sentem aquela coisa diferente, falam, não, eu não quero, não, eu vou sair fora. E eles saem correndo. Mas muitos, a maioria deles, eles até desmaiam quando chegam aqui para serem encaminhados. Então, vejam, a comunicabilidade dos espíritos. Eles se comunicam conosco dessa forma, nós nem percebemos. Não é verdade? Eles vieram conosco. Comigo veio muitas, porque eu saí do hospital, e no hospital existem, perambulando por aquelas alamedas, vamos dizer assim, os corredores, aqueles que, poxa, eu fui no meu leito, lá que eu estava deitado, já tem outro cara deitado. Eles falam isso para a gente. Tem outro cara deitado lá, e outro que eu vou ficar, e o remédio que eu vou tomar. Aí os amigos espíritos falam, acompanha ele. E aqui eles são resgatados, e são
informados, às vezes, da situação dele. Por isso que na casa espírita, eu digo sempre isso, a necessidade de uma reunião de desobsessão é muito importante. Muito. Porque é um auxílio a esses nossos irmãos desencarnados que ainda pedem socorro e a maioria deles não sabem nem que desencarnaram. E começam a se alucinar, porque eles começam a querer falar com todo mundo e ninguém os responde. Vocês já imaginaram? Vamos dizer assim, eu morri, acabou, morri. Aí eu vou para minha casa desesperado, porque a maioria dos espíritos que desencarnam, eles procuram o quê? A casa deles, o próprio lar. E vão para lá. E vão para lá. E aí chega lá, começa a falar com a mulher, com os filhos, ninguém responde e tal. Aí começa a se esperar, senta no lugarzinho dele, daqui a pouco senta um em cima dele. Peraí, o que está acontecendo? Né? Eu não estou me entendendo e tal. E aí eles começam a desequilibrar. Por isso que nós precisamos nos preparar para desencarnar. E vejam bem, a maioria dos espíritos que não entendem ainda a imortalidade da alma, né? O processo reencarnatório, eles retornam para o lar. Pegam ônibus, vão até a pé. Vejam a importância do Evangelho no lar. A importância. E muita gente às vezes fala para mim, né? Fala assim, mas Toninho, o Evangelho do lar, você fala que é isso, é um amparo, um socorro para os espíritos da redondeza da sua casa? É. E muito grande. Mas os espíritos vão ficar lá dentro perturbando? Não vão, não. Não vão. Não vão porque quando você faz um Evangelho no lar adequado aos ensinamentos da doutrina, que tem livros que ensinam tudo isso, esses espíritos que são encaminhados para lá, eles são encaminhados depois pelos nossos amigos espirituais, da família principalmente, e aqueles que têm a condição de resgatá-los, e são encaminhados. E lá não fica nada, só fica paz. Porque o Evangelho no lar, não que seja uma reunião mediúnica, não. O Evangelho no lar é um reequilíbrio da casa aonde a família mora. Por isso que os espíritos nos pedem sempre que uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, seja feito este Evangelho com muita tranquilidade, porque o auxílio é muito grande para esses espíritos, para a nossa família, para o nosso lar e para a redondeza da nossa casa. Quem mora em prédio, o prédio vai ser todo assistido e a redondeza também. E quando se faz o Evangelho no lar, surge uma luz no telhado da casa, para que os espíritos possam identificá-la, tanto os espíritos socorristas como os espíritos sofredores, para que lá possa ser um local, tipo uma rodoviária, que as pessoas vão, pegam o ônibus e saem. É o nosso lar. Então isso é a comunicabilidade dos espíritos. Nunca se esqueçam que Evangelho no lar não é para dar passividade a entidades espirituais, porque às vezes o recurso encarnado não compete às entidades que possam vir a título de perturbar o trabalho, o culto. Então é sempre uma oração inicial, a leitura de livros do Evangelho, um comentário sobre aquilo que foi lido com equilíbrio e suavidade, uma prece final com vibrações àqueles que precisam de vibrações. Somente isso. Copinho de água, para que os espíritos possam colocar nessa água a medicação que nós estamos necessitando. E é somente isso. Então, esse é o terceiro paradigma da doutrina espírita. O quarto paradigma é a reencarnação. Este processo maravilhoso, essa ferramenta que Deus, que é o primeiro paradigma e o mais importante de todas as religiões do mundo, nos oferece. A reencarnação. Qual é a finalidade da reencarnação? Alguém aqui sabe me responder? Qual é a finalidade?
Para que a gente reencarna? Será que é somente para sofrer? Será que é somente para passar dificuldades? Será que é somente para que a gente se aborreça, fique doente, tome injeção e etc, etc? Não. O processo reencarnatório, ele nos é oferecido e por nossa própria vontade de retornar, para que possamos, por intermédio desse processo, progredir espiritualmente. Deus não falou que nós seremos imagem e semelhança dele? E se pudéssemos chegar a essa imagem e semelhança somente com uma vida no corpo, será que é possível isso? Nunca. Não. Então, o processo reencarnatório é uma ferramenta espetacular que Deus oferece a nós, para que esse processo de produtividade espiritual se faça conosco. Não é verdade? Então, nós já vivemos, morremos muitas vezes. E viveremos outras muitas, assim que se fizer necessário, como nós assim já dissemos. Então, o processo, não tenhamos medo, porque a finalidade dele é o nosso progresso. Por que sofremos? Porque se faz necessário o resgate. Então, são 3 tipos de reencarnação. Uma é missão, que nós estamos ainda muito longe dela. Porque a missão, para vocês terem uma ideia, a cada 100 anos, reencarnam como missionários na Terra, no máximo 20 espíritos na Terra. A Terra tem mais de 200 bilhões de habitantes. Então, nós temos essa noção. Então, o primeiro processo reencarnatório é a missão. E a missão, ela é solicitada por Jesus aos espíritos condizentes com a etapa, com a tarefa, com a missão que eles irão executar. E eles vêm, eles podem se negar. Não quero não. Dá para outro, porque essa é muito difícil, porque a Terra está de cabeça para baixo. Eu não vou para lá, não, eu vou sofrer. Não, os espíritos falam, eu vou. Eu quero sim. Porque eles, por intermédio da missão que a eles é compelida, que é oferecida a eles, eles irão crescer muito mais. Porque eles são espíritos já de uma evolução bem acentuada, forte, vamos dizer assim. Então eles têm toda a condição. Temos exemplos aí. O nosso maior exemplo da doutrina é Francisco Cândido Xavier, que veio como missionário, e os antepassados deles também foram todos de missão, que nós sabemos, porque temos informações dos espíritos. E muitos outros. Divaldo Pereira Franco, que desencarnou agora com 98 anos. Olha a missão dele. 72 países que ele visitou para levar esta obra maravilhosa, o Consolador Prometido, para o mundo. E existem muitos espíritas graças a ele. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, que o povo ia visitá-la e verificava que ela estava numa cama de palha para dormir, e o pessoal se condoía por aquela situação tão paupérrima e sempre oferecia, nós vamos te dar uma cama muito confortável. Ah, meu filho, eu estou precisando. E aí o pessoal dava a cama, e ela pegava a cama doada e dava para quem precisava. E ela continuava naquela cama. Olha que missão. E muitos outros, anônimos até, que são missionários e nós nem sabemos que eles estiveram conosco. Então a reencarnação é isso. Essa é a missão. A segunda é provas. O que seria a prova? Seria a nossa competitividade com o progresso. Porque as dificuldades a serem vencidas, para que nós possamos, no final da prova, demonstrarmos assim, eu passei de ano. Então, quais são as provas? São as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas que sabemos que a cruz que carregamos, da forma que carregaremos esta cruz, com a fé, a resignação, o entendimento, de que essas provas se fazem necessárias, ela vai se arrastando no chão e vai chegar ao ponto que ela vai ficar tão pequena que a gente não vai nem sentir.
Então são as provas, porque se fazem necessárias para que nós possamos reaver algumas falhas nossas próprias, de outras vidas e dessa vida também. Então nós devemos encará-las de uma forma sutil, de uma forma corajosa, porque tudo tem um final. E nós precisamos encará-las para que este final que teremos seja um final feliz. E muitos, às vezes, preferem tirar a própria vida pelo sofrimento. Eu fui ao médico e ele falou que eu estou com uma neoplasia no pulmão, um câncer no pulmão. Apesar que eu fumei também a vida toda, mas eu não merecia isso. Então, a prova veio. Por quê? Porque ele fumou. Então, ele produziu esta enfermidade e vai desencarnar com ela. Mas ele fala assim, não, eu mereço isso porque eu vacilei. Eu vacilei. Eu tinha uma amiga aqui do Casqueiro, espírita. Ela fumava muito e caiu lá no hospital. E nós fomos visitá-la lá. Minha irmã, e aí, tudo bom? Ela não podia respirar direito. Toninho, nossa, eu estou numa situação tão difícil. Será que eu vou desencarnar assim? Eu falei, confia em Deus. Você produziu isso, não foi? Foi, então aí está o resultado da sua ignorância. Porque nós, espíritas, às vezes, sentimos prazer em trazer conosco as nossas inferioridades do passado. O fumo é uma, o álcool é outra, a palavra é outra, a fofoca é outra, a maledicência é outra. E muitas coisas que nós fazemos questão ainda de mantê-la conosco, porque nos faz bem. Né? A gente criticar os outros nos faz bem. Para aquele nosso amigo, você viu ela, como é que ela está, como é que ele está, como é que ele conseguiu comprar aquele carrão. E aí fala, deve ter alguma coisa aí. Né? Então a gente, sabe, tem prazer de fazer isso. Isso somos nós. Ainda espíritos imperfeitos que estão no decorrer das nossas reencarnações em busca da diluição dessas feridas que trazemos. Então a prova é isso. Nos oferece para que nós possamos continuar a nossa caminhada, sem dúvida nenhuma, rumo à tranquilidade, à luz e à felicidade. É o que todos nós queremos. Agora tem a terceira qualificação da reencarnação, que é a expiação. A expiação é dura. Por quê? Porque nós iremos passar aquilo que fizemos os nossos irmãos passarem. Se nós matamos, nós iremos ser mortos da mesma forma. Ou então, se nós atiramos numa criatura e ela ficou com alguma aleijão, nós iremos ficar também com esse aleijão, porque nós pedimos isso. Quando nós reencarnamos, estamos no preparo para reencarnar, nós elaboramos o plano que irá acontecer conosco na experiência futura. E tudo aquilo que nós estamos tendo hoje, as grandes dificuldades, os desprazeres, as nossas dores, doenças, são tudo plantadas do passado, que nós recorremos a Deus para que pudéssemos vir desta forma para apagar isto do nosso espírito. Para que cheguemos, quem sabe um dia, sermos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a finalidade da reencarnação. É o reparo, é a reconstrução espiritual de cada um de nós. Nós poderíamos falar de todos esses paradigmas aqui a noite toda, porque temos condições assim de especificar todas as nossas necessidades. Mas tudo aquilo que nós elaboramos para trazer aqui até hoje, por intermédio também desses amigos espirituais que estão nos inspirando, é para que todos nós possamos pensar nesses processos. Para que serve a doutrina espírita que nós abraçamos?
Porque a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de milagres, não. Nunca foi e nunca será. Ela é uma experiência de consolação para cada um de nós. Por isso que no capítulo 6 está escrito lá, Cristo, o Consolador, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não fala assim, eu vos salvarei. Não, eu vos aliviarei. E esse alívio que ele dá é pelas nossas provas bastante combatidas. É essa cruz que carregamos que vai conforme a nossa condição, o nosso andamento nessa vida ou em outras, ela vai se arrastando e vai diminuindo. E cada vez mais diminuindo até que nós não a sintamos mais. Por isso que Jesus fala, eu vos aliviarei. Então lute, decida pelo bem, decida no progresso, decida em crescer. E esse crescimento somente o amor nos oferece. Se nós não tivermos amor, não haverá crescimento. Porque Jesus também nos falou que fora da caridade, fora do amor, não existe nenhuma salvação. Nós permaneceremos sempre na mesma estrada e nunca encontraremos o seu final. O quinto paradigma é a justiça divina. Tudo isso que nós falamos. A justiça divina, a justiça de Deus, que ela nos oferece monumentais instrumentos, várias oportunidades, principalmente pelo processo reencarnatório, de podermos nos aliviar a cada vez. E sempre nos aliviando, deixando para trás as nossas enigmáticas doenças espirituais. Então a justiça divina nos oferece isso, porque ela é justa. Ela não dá para mim só porque eu tenho olho verde e sou bonitão. Não. Ela dá a mim, essa justiça, aquilo que eu mereça. E se eu merecer, eu vou conseguir. Por isso que nós não podemos nos desanimar nunca, mesmo quando estivermos rastejando. Mesmo assim, vamos continuar. Porque daqui a pouco alguém vai nos levantar e vai nos oferecer a mão para que possamos caminhar junto sem mais cairmos. E depois nós estenderemos as nossas mãos para auxiliar aquele caído do caminho. A justiça é isso. É Deus nos oferecendo. Ele é tão bom e tão justo. Vejam só. Nós estamos hoje num planeta de prova e expiação, de dor e sofrimento. Mas só na nossa galáxia, existem 300 bilhões de astros, de planetas. E planetas que existem vida, planetas habitados, planetas superiores ao nosso, com mais tranquilidade, com mais paz. Porque nós sabemos o processo planetário. Primitivo, prova, expiação, regeneração, e assim vai. Então existem planetas de formas diferentes, melhores do que esse. Então Deus nos oferece essas estadas, essas pairagens melhores, conforme ao nosso merecimento. Conforme a nossa luta espiritual e aqui no corpo, para promovermos, claro, a evolução. E quem sabe sermos agraciados com uma casinha em um planeta de regeneração. Eu quero voltar para a Terra, porque a Terra está se transformando para um planeta regenerativo. Quando o vaso quebra, nós pegamos os pedaços e colamos e deixamos o vaso arrumadinho, mas colado ainda, parecendo a cola. Isso somos nós. Quando chegarmos ao planeta de regeneração, ou quando a Terra se transformar. Hoje nós estamos em pedaços, mas amanhã poderemos estar com a cola na mão para colarmos esses pedaços. O sexto paradigma, o Evangelho de Jesus. Para mim, os mais importantes de todas as teorias básicas da doutrina espírita.
de todos os ensinamentos, para mim os dois que estariam presentes mais importantes seria a crença em Deus, sem dúvida nenhuma, e a crença no Evangelho de Jesus. Este homem, que é uma figura importantíssima em nossas vidas, que nos proporciona sempre oportunidades, trazendo-nos aproximados a nós, esses amigos espirituais que nos confortam, que nos dão a oportunidade da segurança, basta nós querermos. E o Evangelho, este livro básico que a doutrina espírita nos oferece, tão diminuto perante a Bíblia, o primeiro e o segundo testamento, ele nos traz oportunidades de entendimento fantásticas. Jesus começa a falar dele que não veio mudar a lei. Ele não veio porque ele é o Consolador prometido. A doutrina espírita é o Consolador prometido por ele. Então ele não veio mudar a lei, muito pelo contrário, ele veio acumular mais ensinamentos e nos facilitar o entendimento desta Bíblia que nós conhecíamos anteriormente. Primeiro e segundo testamento. Então por isso que ele nos fala, eu não vim mudar a lei, mas sim auxiliar a todos a entendê-la, porque são leis de Deus. E ninguém muda a lei de Deus. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele nos fala que os aflitos são premiados. A bem-aventurança é o prêmio. Então ele nos fala, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis oprimidos. Eu vos consolarei, eu vos aliviarei. Então esse Evangelho que nos traz magníficos ensinamentos, e alguns até que nós podemos dizer assim, pô, peraí, deve ter algum erro aí. Quando ele fala assim, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E aí nós pensamos, poxa, um Jesus que nos fala que é o Consolador, que os alívios vêm dele, se nós o procurarmos continuamente, ele nos dá uma espada, e a espada é uma arma que mata, que destrói. Mas nós entendemos dessa forma porque a nossa ainda pequenez de entendimento impera. Porque essa espada, se nós a entendermos, é uma espada que nos é oferecida para nós lutarmos contra as nossas inferioridades, que são tantas. São os nossos maiores inimigos. São aquilo que nós trazemos de outras vidas e dessa também, que está nos prejudicando e nós não verificamos. Nós não tomamos uma atitude. Então ele fala, eu te dou a espada, luta contra os teus inimigos. Quais são? Quais são os nossos inimigos? São esses que nós todos conhecemos. E muitos de nós, eu particularmente, às vezes tenho até vergonha de falar quais são as minhas imperfeições, que eu luto tanto contra elas, mas às vezes elas permanecem em mim, porque parece que é uma coisa que não tem condição, está muito agarrada comigo, mas eu luto contra elas. Principalmente a vingança que todos nós trazemos. A vingança. Queremos vingança para ontem. Queremos para ontem. Se uma pessoa faz algo conosco e nos prejudica, nós queremos o quê? Beijá-la, abraçá-la? Não. Então essa espada é para nós lutarmos contra esse sentimento. Esse sentimento tão impuro, que nos traz sempre tristezas, que nos traz sempre dores e sofrimentos. Porque quando nós estamos odiando uma pessoa, qualquer que seja ela, e qualquer que seja o fluxo desse nosso ódio, o primeiro doente será nós, porque vai acusar uma dor de estômago, uma palpitação, uma dor de cabeça, e assim vai. Então nós somos os prejudicados. Para que odiar? Em vez de olharmos para aquele indivíduo, para aquela criatura que está tentando nos fazer o mal, e pensarmos assim, coitado, ele não conhece Jesus.
eu já conheço. Então, esses paradigmas que nós tentamos passar para todos, e para mim também, que toda vez que eu falo para ele, eu falo deles, os Espíritos me inspiram para que eu possa entender que é para mim também. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, isso tudo que nós conversamos aqui hoje é principalmente para mim poder progredir, porque a nossa responsabilidade é muito grande. E falar sobre Jesus e de Evangelho nas casas espíritas é muito importante. E eu agradeço sempre a Deus por Ele confiar em nós, apesar das nossas tão grandes inferioridades. Mas Ele fala assim, tu vai lá que tu vai conseguir. Aproveita essa aí, porque a próxima não vai ter mais não. Então a gente procura se identificar com Jesus e com o Evangelho. E todos nós deveríamos nos identificá-lo dentro de nós. Não nos esquecendo nunca que Deus está aqui dentro. E que este amor que eles nos pedem para oferecer, essa qualificação caridosa que nós precisamos tê-la, é para o nosso próprio bem. Porque quando nós desencarnarmos, nós verificaremos o quanto ganhamos com tudo isso que aprendemos. Que Deus nos abençoe. Então vamos continuar nessa sintonia, né? Agradecendo aí o palestrante por todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos que recebemos nesse momento. E que a gente coloque em prática, né? Faça um esforço para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então vamos novamente fechar os nossos olhos. Esse momento vai ser um passe, é um momento único de cada um. Eleve os seus pensamentos a Jesus, pense em você, para que a espiritualidade possa continuar no tratamento. Que Nossa Senhora coloque o seu manto sobre cada um de nós, nos abençoando, pagando a cada um. Em coração da Mãe Santíssima, encerramos por hora os trabalhos da noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem de vida.